1914, um escritor chamado A.G. Wells publicou um livro, The World Set Free, onde ele discorria sobre a possibilidade da existência de um armamento de destruição em massa. E, para as pessoas da época que leram esse livro, isso causou um pânico muito grande, porque até aquele momento não existia nenhum tipo de artefato que pudesse causar tal situação. E como muitas coisas da nossa realidade passam primeiramente pela ficção, em 1934, o físico nuclear Leo Szilard teorizou a possibilidade da existência de tal armamento por meio de um processo físico chamado fissão nuclear. E Einstein idealizou isso com relação à parte física e, de fato, tal armamento poderia ser construído, era completamente possível, por meio da fissão nuclear. Armamento esse chamado de bomba atômica ou bomba nuclear. Justamente é o tema que nós iremos conversar aqui hoje nesse episódio do podcast Radion. Então, para descobrir como funciona uma bomba atômica, acompanhe o episódio na sequência. Fique ligado! Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as bombas atômicas, bombas nucleares, como vocês preferirem chamar. Eu escolhi falar dessa temática hoje porque é um espaço onde eu vou poder abordar o processo de fissão nuclear, que vai ser interessante para que eu aborde um evento radiológico que aconteceu, chamado Demon Core, que foi uma solicitação de um ouvinte, que eu fiquei muito feliz, eu acho muito bacana quando vocês me mandam mensagens. Então, para atender esse pedido, eu vou dar essa introdução por meio do funcionamento das bombas, então vai fazer todo sentido mais para frente. E também porque é um tema muito curioso, eu vou falar mais a respeito do mecanismo de funcionamento mesmo, eu vou dar um contexto histórico ali para a gente ter uma introdução, mas mais a questão de funcionamento. E mais uma coisa que eu ia falar com vocês também eu virei eu virei um TikToker, né? Quer dizer, eu não sou TikToker porque não tenho um alcance tão grande, mas eu inventei na minha cabeça de fazer o quê, né? Como eu comentei com vocês, eu trabalho com proteção radiológica, então eu sempre estou visitando algumas instalações aqui da cidade de Curitiba que possuem os mais diversos equipamentos de imagem. Então, o que eu faço? Eu pego objetos e faço raios-x desses objetos e fico ali. As pessoas vão pedindo para que eu radiografe determinadas coisas, eu vou radiografando e vou mostrando como que fica. E, eventualmente, alguém pergunta alguma coisa, né? Eu faço um TikTok para responder e explicar como funciona. Eu comecei essa semana. Então, tá dando certo, as pessoas estão vendo, eu tô achando super divertido, eu acho bem, assim, um entretenimento bem divertido e um exercício para mim também, para que eu consiga desenvolver a minha criatividade e habilidade de explicar as coisas. E para vocês que assistem, é engraçado, né? Legal. Então, tem mais isso aí pra vocês verem também. Então, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok. Às vezes eu não posto muitas coisas no Instagram, esses dias aí eu andei meio parado, porque eu tenho muitas coisas para fazer, né? Trabalho, vocês sabem como que é, mas enfim, né? Chega de enrolação, vamos falar de bomba atômica. Pra balançar isso aqui é bomba. Bom, e falando então desse contexto histórico, né, da bomba atômica, como eu comentei ali na introdução, a ideia da possibilidade da existência de um armamento dessa dimensão, ela começou em 1934, quando os físicos faziam pesquisas e estudavam o átomo e sabiam que dentro do átomo existia ali uma questão referente à energia, instabilidade, e essa tentativa de extrair essa energia, e segundo a teoria que eles analisavam e as ideias que eles iam tendo conforme iam estudando, eles concluíram que existiria talvez uma possibilidade de um processo chamado fissão nuclear, que seria você quebrar um átomo no meio e extrair energia a partir desse processo, que eu vou explicar detalhadamente mais para frente. E o Einstein, inclusive, fez parte, né, desses cientistas que pensavam a respeito dessa possibilidade, né, e teorizavam aquilo ali com relação à parte da física, se isso seria fisicamente possível, e a conclusão deles é que, né, ao que tudo indicava, de fato seria possível. E pensando nisso, o Einstein e o físico Leo Szilard, eles escreveram uma carta para o então presidente dos Estados Unidos da época, alertando que essa criação desse armamento
daria ao país que conseguisse desenvolver muito poder e possibilidades de ganhar guerra no futuro, conflitos e coisas nesse sentido. Então, que no caso, os Estados Unidos precisaria começar a pesquisar e tentar desenvolver essa teoria na prática, ver se de fato era viável para que saísse na frente e tivesse essa tecnologia disponível. E é aí que a gente começa com o surgimento do Projeto Manhattan, que é justamente o projeto para a criação da bomba atômica na prática. Então foi um projeto que ele acabou exigindo um orçamento gigantesco, ele foi um grande empreendimento da época porque de fato custava muito dinheiro. Não só os Estados Unidos fez isso, como outros países também. A Inglaterra, se eu não me engano, se juntou aos Estados Unidos nesse projeto Manhattan e juntos ali desenvolviam esses equipamentos, né? Faziam as pesquisas, né? Desenvolviam as pesquisas. A Alemanha, na época, ela não deu tanta atenção a isso, porque eles preferiam fazer investimento em coisas que tivessem retorno rápido para aplicação militar, para aplicação em guerra, como motores, coisas no geral ali que eles precisavam utilizar de modo mais simples. Então, a questão de estudo na área nuclear, na área de tecnologia nuclear, acabou ficando de lado. Então, basicamente, os Estados Unidos regia o desenvolvimento desse tipo de armamento. E é importante pontuar que essas pesquisas, o tempo que elas levavam para ser desenvolvidas foi meio que simultaneamente ao decorrer da Segunda Guerra Mundial. Então, ambas as coisas aconteciam ao mesmo tempo. E em 16 de julho de 1945, os Estados Unidos conseguiu fazer a primeira detonação nuclear do mundo, foi o primeiro teste nuclear, que foi a bomba Trinity. Então, a partir desse momento, eles descobriram que, de fato, era realmente possível esse processo de explosão de bomba nuclear. Então, em agosto de 1945, a gente teve a detonação das bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima. E, inclusive, isso foi considerado por muitos, como um ato terrorista e completamente exibicionista por parte dos Estados Unidos, que vai ao contrário do que eles afirmam. Os Estados Unidos afirmam que eles fizeram isso porque foi um mal necessário, que era para dar fim à guerra, porque, do contrário, existiriam mais mortes. Enfim, esses são os relatos. E a partir desse momento, onde todos viram essa vitrine nuclear, tem-se início a corrida nuclear. Então, muitos países começaram a estudar também essa tecnologia e a tentar desenvolver o seu próprio arsenal, o seu próprio armamento nuclear. A União Soviética, obviamente, também fez o seu armamento, testou a sua primeira bomba atômica em 1949 e outros países também, como França, Reino Unido, China e tudo mais. Porém, em 1968, a ONU criou um tratado que se chama Tratado de Não Proliferação Nuclear, que seria basicamente um tratado onde se dizia que os estudos para energia nuclear, com energia nuclear, deveriam ter fins pacíficos. Então, muitos países assinaram esse tratado de fato. Teve um país que assinou e saiu fora depois, que foi a Coreia do Norte. Eles tiveram o primeiro teste de bomba nuclear em 2006. E teve outros 2 países que nem assinaram, que no caso foi a Índia e o Paquistão, que tiveram seus testes nucleares bem posteriores. A Índia foi ter o seu primeiro teste nuclear em 1974 e o Paquistão foi ter o teste nuclear em 1998. Então, em 1990, alguns países como a Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, a União Soviética, eles abriram mão do seu arsenal e não tem, pelo menos é o que eles dizem, não ter mais armamento. A União Soviética foi dissolvida, não existe mais, e até inclusive as pessoas tinham medo, os governos tinham medo de que isso facilitasse a aquisição desses armamentos que foram, digamos assim, não abandonados, mas que foram disponibilizados pelos países ou jogados fora, descartados, facilitasse a aquisição por meio de terroristas, que terroristas pegassem esses materiais e detonassem. Enfim, e aí a gente tem um caso muito curioso de Israel, que eles têm um caso que se chama opacidade nuclear, ou seja, eles nem dizem que tem, nem desdizem. Por quê? Porque se eles falarem que tem,
os países rivais vão começar a fazer pesquisa nisso e vão querer ter armamento nesse estilo. E se eles falarem que não tem, eles vão ser atacados. Então fica nesse sigilo, assim, meio mal contado, por assim dizer. Mas a chance deles terem, obviamente, é muito grande. Depois da Guerra Fria, muitos países que até então não haviam assinado esse tratado de não proliferação nuclear passaram a participar, e inclusive os próprios Estados Unidos e a Rússia, no caso, né, eles concordaram em diminuir os arsenais que eles têm. Então, não que eles não vão ter, mas eles iam diminuir a produção, mas eles ainda têm. Então, no caso dos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, uma ogiva, uma bomba, no caso, né, basiquinha, assim, suave, que eles têm lá, bem básica, tem um poder de 175 quilotons, que isso equivale 30 vezes mais do que a bomba de Nagasaki. Então, se vocês acham que aquela bomba já foi altamente destrutiva, as que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, é muito pior. Enfim. Então, e vejam só que interessante, né? Falando do Brasil, em 1998, o Brasil também passou a assinar esse tratado de não proliferação. Mas anteriormente, nós tínhamos sim corrida nuclear, né? Participávamos da corrida nuclear, tínhamos tecnologia nuclear, planos de desenvolvimento e tudo mais, mas como nós tivemos a nossa Constituição de 1988, lá dizia que os estudos que acontecem aqui no Brasil referentes à energia nuclear, eles devem ser apenas para fins pacíficos. Então, portanto, o Brasil passou a ser integrante desse tratado de não proliferação. Mas nós somos considerados, assim como outros países, uma potência nuclear dormente. O que isso significa? Que nós temos capacidade, tecnologia, conhecimento e podemos fazer armamentos nucleares quando a gente quiser. A gente só opta por não fazer. Mas se a gente quiser, a gente pode. Então, teoricamente, nós somos um país pacífico sem uso de energia nuclear para essa finalidade, né, de construção de bomba, finalidade militar e etc. Inclusive, também é interessante pontuar aqui que, aproveitando o contexto, que essas bombas nucleares elas só foram usadas em um contexto bélico uma única vez, que foi a detonação em Nagasaki e Hiroshima. Fora disso, a gente teve muitas detonações de bombas atômicas, mas apenas para finalidade de teste e, digamos assim, né, em um exibicionismo para países diferentes mostrarem que eles estão caminhando e desenvolvendo cada vez armamentos piores para mostrar o seu poder, digamos assim. Mas para a guerra mesmo foi só aquela situação. E vejam, inclusive, que até o Harari pontua no livro Sapiens. Inclusive, eu acho um livro excepcional, porque, como eu falei, eu sou meio ruim em história, e esse livro, o que eu sei de história, eu tirei de lá, porque o cara realmente escreve muito bem. Então, lá ele fala que, apesar de toda a problemática relacionada à bomba atômica, a gente pode tirar uma vantagem disso. Porque a partir do momento, né, que teve a finalização da Segunda Guerra com a detonação das bombas nucleares, nós nunca mais tivemos aquela sensação de conflito iminente, que anterior a isso era sempre frequente. O país podia entrar em guerra a qualquer momento, por qualquer coisa, porque, né, estava ali. Mas como hoje a gente sabe o poder de destruição existente de cada país, um conflito, né, dependendo da dimensão, pode causar um nível de destruição que é imensurável, talvez até da humanidade. Se a gente pegasse todas as bombas que nós temos hoje produzidas, que são bastante, vou até ver o valor aqui e já falo para vocês, mas são muitas bombas, a gente com certeza iria dizimar a humanidade, talvez causar um dano no físico, no planeta, não sei, mas é um poder, assim, inimaginável. Por essa razão, a gente tem um certo ambiente pacífico entre os países. A gente tem, sim, conflitos pontuais, né, claro, né, conflitos civis e tudo mais, mas não como foi o caso de, uma guerra mundial, por exemplo. Então, esse é o lado bom. Se nós hoje, no nosso tempo atual, conseguimos dormir tranquilos, sem medo de guerra, não é o que acontecia antes da existência da bomba atômica. Então, é curioso pensar a respeito disso. Mesmo uma coisa tão catastrófica, ainda assim tem pontos positivos, além, claro, de tudo que nós utilizamos a partir das pesquisas em energia nuclear que decorreram a partir desse evento, por assim dizer. Então, coisa ruim, coisa boa, né? Nem tudo como é que falam, né? Sempre tem uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu não sei. Enfim, mas o ponto é esse.
Eu vi aqui, inclusive, a gente tem mais ou menos hoje cerca de 400 mil ogivas espalhadas pelo mundo que podem explodir, detonar e a gente morre todo mundo. Então, que bom que não tem guerra. Bom, e vamos falar então, o que é essa bomba nuclear ou bomba atômica? As duas expressões significam a mesma coisa. Quando a gente fala em bomba nuclear, existem basicamente dois tipos de bomba: bomba de fissão nuclear e bomba de fusão nuclear. Qual é a diferença? Vamos entender. Vou começar falando aqui do processo de fissão. Para a gente entender o que é fissão nuclear, temos que lembrar do átomo. O átomo tem duas partes importantes que o integram, o núcleo e a eletrosfera. Nos interessa aqui agora falar do núcleo. O núcleo de um elemento, normalmente, ele é estável, tem ali uma certa quantidade de prótons e de nêutrons e show de bola, é isso. Alguns elementos químicos são mais fissionáveis, ou seja, é mais fácil de realizar esse processo de fissão do que outros. Esses núcleos, eles são geralmente núcleos muito pesados, núcleos que são instáveis, geralmente elementos radioativos, que já estão ali já pendengando para se sustentar da maneira como eles estão. Então, o que a gente faz com esses núcleos? Nós pegamos um nêutron, que é uma partícula, e jogamos nesse núcleo. Quando a gente faz isso, esse núcleo quebra no meio, ele arrebenta. E ele acaba virando outros dois elementos químicos que são mais estáveis do que ele, o núcleo inteiro, sozinho, sendo um elemento. Então, ele se divide em dois. E esse processo de a gente arrebentar esse núcleo no meio acaba causando uma liberação de energia muito grande, porque uma parte da matéria que compunha esse núcleo passa a ser convertida em energia e também porque a gente tem uma energia liberada da força de coesão que antes segurava o núcleo junto. Então, esse fenômeno de arrebentar o átomo no meio faz com que se tenha uma liberação de energia muito grande. E além disso, nós temos liberação de radiação em forma de mais nêutrons, que vão atingir mais núcleos desse mesmo elemento, que vai se quebrar e vai emitir mais nêutrons e assim sucessivamente. É uma reação em cadeia. Então, por isso que é uma reação que se sustenta e que permite a gente criar bomba. Então, como essa reação em cadeia vai acontecendo, a gente vai tendo liberação de energia ao mesmo tempo e, por consequência, é uma reação autossustentável. Então, isso é fissão nuclear. É nós quebrarmos um átomo no meio e esse processo de quebra do átomo liberar energia e mais nêutrons para continuar fazendo esse processo de fissão. É isso que se trata o funcionamento da bomba de fissão nuclear. E vocês vejam que todo esse processo em cadeia, ele dura uma questão de segundos, assim, uma fração de tempo, milissegundos, talvez até menos. É realmente muito rápido. E vocês vejam que eu comentei que existem elementos que são mais fissionáveis do que outros, que são mais quebráveis, digamos assim. Basicamente, quando a gente quer montar uma bomba, a gente pode escolher entre dois ingredientes, urânio-235 ou plutônio-239. A bomba Little Boy, que foi a que jogaram lá em Nagasaki, ela era feita de urânio-235, então ela tinha duas partes, por assim dizer. A parte anterior da bomba tinha uma certa quantidade do urânio e a parte posterior tinha uma outra certa quantidade. Porque quando a gente vai fazer esse processo de fissão, para que essa reação em cadeia seja autossustentável e detone, exploda, a gente precisa de uma coisa que se chama massa crítica. Ou seja, ter uma quantidade de urânio o suficiente para que a detonação aconteça. Então, só que se você coloca tudo junto de uma vez só, a bomba explode, né? Então, você tem que deixar essa massa separada e guardadinha para que no momento de detonação você una a massa completa para que aconteça essa criticalidade, que nós chamamos, né? Criticalidade, e entre então o processo de fissão e a detonação por assim por diante. Então era um pistão que disparava essa massa contra a região anterior da bomba, onde tinha outra parte do urânio, e vinha aí a detonação. Então nesse caso não tem explosivos, realmente o pistão ali é disparado por um mecanismo
mecânico, uma estrutura mecânica, ali é tudo feito mecanicamente, para entrar em contato essas duas massas e causar criticalidade. E vocês vejam, essa bomba, ela tinha 64 quilos de urânio 235. Isso foi o equivalente a 15 mil, a explosão, né? A equivalência seria 15 mil toneladas de TNT, dinamite. Então vejam, o poder nuclear. Olhem o poder disso. 64 quilos, é o peso de uma pessoa, né? 64 quilos de urânio equivale a 15 mil toneladas. Nossa, gente, é inimaginável o poder disso. Já em Hiroshima, a bomba era diferente. A Fat Man era feita com plutônio 239. E lá sim, aí também é a mesma lógica, tá, gente? Eram duas massas separadas de plutônio, uma ficava na extremidade da frente, outra na parte de trás, mas daí o que aproximava as duas massas para elas se unirem e fazer a reação em cadeia eram explosivos de fato como o TNT, então empurrava a massa contra a outra. É como se fosse o pistão, só que ao invés de pistão era explosivo. E daí atingia a criticalidade e fazia detonação. E olhem só, olhem o poder, gente. Ó, a de urânio era 64 quilos, a de plutônio eram 6 quilos de matéria apenas. E o poder de equivalência era o de 21 mil toneladas de TNT. Então, o plutônio é muito mais fissionável do que o urânio. Então, olhem e pensem, gente, que isso são, assim, as primeiras bombas. Hoje, nós temos tecnologia muito mais avançada, estudos muito mais sofisticados, mecanismos que é inimaginável. Nesse caso, falando justamente dessa questão tecnológica, a gente pode começar a falar da bomba de fusão. Bom, falando então da fusão nuclear, qual que é a diferença? Bom, a bomba de fusão, ela pode ser chamada também de bomba de hidrogênio, e ela pode ser feita justamente com hidrogênio ou os isótopos de hidrogênio, tanto faz. E ela veio em 1942, já a ideia de criação dela, né? A ideia, né? A produção é outros 500. Enfim, nesse caso, qual que é a diferença? Lembram que fusão nuclear, nós arrebentamos um núcleo no meio. Nós quebramos o átomo. E nessa quebra, nós temos liberação da energia. Na fusão acontece o contrário. Nós temos a junção. Nós unimos dois átomos. E a partir dessa união, como a gente está forçando algo além da coesão nuclear, nós temos uma liberação de energia gigantesca. Só que para que a gente possa fazer a fusão nuclear, a gente precisa ter uma temperatura elevadíssima, a milhares de graus Celsius, para que a gente consiga fundir esses núcleos. E para a gente conseguir atingir essa temperatura, a gente usa o processo de fissão nuclear. Tanto que as bombas nucleares de hidrogênio, as bombas de fusão, também são chamadas de termonucleares. E elas emitem muito mais radiação, têm muito mais poder de destruição. É assim, um nível impressionante, gente. Inclusive, só aproveitando o gancho ali que eu falei novamente sobre a questão de fissão, né? E a gente precisa primeiro fazer a fissão para elevar-se a temperatura a milhares de graus para daí conseguir fazer a fusão. Só um comparativo aqui, que eu falei para vocês que quando a gente tem essa quebra do átomo no meio, a gente tem a liberação de uma energia ali, que inclusive por átomo, a energia liberada é 200 MeV, que equivale basicamente a você conseguir movimentar um grão de areia. Um átomo. Agora, 1 grama de urânio, pensem que 1 grama de urânio tem 2,5 milhões de bilhões de átomos, consegue ter a equivalência de 20 toneladas de TNT. Isso só para a gente comparar. E isso que eu estou falando é a bomba de fissão. Pensem na difusão, o quão maior é essa liberação de energia, entendem? Então, assim, é realmente uma questão fenomenal. Mas por que a bomba de fusão é melhor? Se a gente viu que a bomba de fissão tem todo esse poder, o que faz a fusão ser mais destrutiva? Na fissão, quando a gente tem esse processo de quebra do átomo, o que acontece? O calor gerado pela liberação de energia, que uma parte acaba sendo convertida em energia térmica, e a pressão exercida, faz com que a massa
de urânio, de plutônio, se expanda. E isso faz com que a matéria se afaste. Então é mais difícil para o nêutron atingir o núcleo porque a gente está tendo um afastamento físico ali. Então, no final, pouca matéria acaba entrando em processo de fissão de fato. Em contrapartida, na fusão, o calor e a pressão exercidas no processo de fissão auxiliam na fusão do núcleo dos átomos e, por consequência, mais matéria vai ser utilizada para ser convertida em energia. Inclusive, fusão é o que acontece no Sol, só para constar. Então, o Sol é uma constante bomba nuclear controlada, por assim dizer. Enfim, a primeira bomba de fusão nuclear foi testada em 1952, ela se chamava Eve Mike, e a equivalência dela era 10 megatons. Então, megatoneladas de TNT. Isso é 450 vezes mais do que a bomba de Nagasaki. Gente, a ilha que eles testaram, ela desintegrou, sumiu, deixou de existir. Isso foi dos Estados Unidos. Em 1953, a União Soviética também testou. Eles tiveram uma bomba onde eles fizeram a detonação e em 1954, lembrando que era a corrida nuclear, né? Então, a tentativa é sempre fazer uma melhor do que a outra. Os Estados Unidos tornaram a testar mais uma bomba, que é o Castle Bravo, né? Não sei se é assim que pronuncia, imagino que seja porque é inglês, né? Enfim. Eles testaram essa bomba nas Ilhas Marshall. E o que aconteceu? A detonação teve uma energia resultante muito maior do que eles previram. E além disso, a maneira como eles redirecionaram os nativos daquela ilha, eles fizeram um planejamento errado, o vento soprou num lugar que não é para ter soprado e contaminou todo mundo. Porque quando a gente tem a detonação da bomba, a questão da radioatividade, da radiação, não é exatamente pelo fato de ser um urânio, né, que é radioativo, ou do plutônio, que já é radioativo. É porque quando a gente mexe no núcleo, você está desestabilizando e você está tendo liberação de energia em forma de radiação térmica, radiação ionizante, todos os tipos. E a produção de uma infinidade de isótopos dos mais diversos tipos, das mais diversas radiações que contamina a galera. Então, teve muito estudo de efeitos biológicos, principalmente em câncer de tireoide nas crianças dessa população que vivia nessa Ilha Marshall, porque eles foram contaminados com os ventos radioativos da explosão nuclear. Top! E por fim, em 1961, nós tivemos o teste da Tsar Bomb. Explosão, assim, num nível fusão também, um nível assim que é inimaginável. Então essa bomba poderia atingir 100 megatons dos possíveis, mas ela atingiu 50. Vejam, a Eve Mike era 10 megatons. A Tsar Bomb é 50 megatons. Podia chegar a 100, dava para explodir mais ainda. Gente, isso você consegue destruir a humanidade com uma bomba dessa, né? E realmente, a equivalência ali foi 10 vezes maior mais de 10 vezes maior do que as duas que foram usadas em guerra ali, e causou terremotos, a detonação dava para sentir os impactos, os tremores de terra, tudo, a uma distância muito grande. E é importante pontuar que a gente teve uma série de detonações de bomba atômica e cada vez que a gente tem essa detonação, a gente cria impacto ambiental, porque a gente está tendo produção de radioisótopo, que inclusive, provavelmente nós temos muitos desses radioisótopos no nosso corpo hoje, em virtude dessas explosões, detonações de bomba atômica. Talvez nós tenhamos algum tipo de impacto referente a efeitos estocásticos de radiação, de contaminação, que não tem nem como a gente mensurar, né? Porque é uma dimensão gigantesca. Então, mas certamente deve de ter impacto. Isso é inegável. Deve de haver alguma coisa. E uma curiosidade para vocês, porque a gente falando assim em questão de bomba, às vezes é difícil da gente conseguir visualizar a dimensão do poder de destruição desse tipo de artefato. Existe um site que se chama Nukemap. Digita Nukemap no Google, que vai aparecer lá e você vai conseguir detonar qualquer tipo de bomba atômica nuclear já feita, pode ser de fissão, de fusão, tem os nomes, tem a Tsar Bomb, tem a Eve Mike, tem a Nagasaki, né, a Little Boy, tem a Fat Man, tem uma lista lá das bombas que a gente tem, que já foram produzidas, que você pode escolher um ponto no mapa, por exemplo, a cidade onde você mora, e fazer
a detonação de uma bomba para você ter noção da área de alcance. Quando uma bomba nuclear detona, é interessante pontuar que isso acontece, né? A devastação que ela causa é devastação mecânica, devastação térmica e devastação de contaminação, né? Devastação radioativa. Então, a gente tem explosão e destruição em massa dos objetos, tem expansão de radiação infravermelho, que queima as coisas, tem as radiações ionizantes que machucam as pessoas. Então, é uma série de impactos que uma bomba consegue causar, porque realmente o poder de destruição é gigantesco, como a gente já bem sabe. Então, deem uma olhada nesse sitezinho, no Nukemap, e explodam alguma coisa. E depois vocês me contam no WhatsApp como que foi no WhatsApp não, no Instagram do Radion, vocês me contam como que foi a experiência de ver o raio de destruição que causaria aonde vocês moram. Pra balançar isso aqui é bomba. Meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Naturalmente, aqui está tudo muito bem sintetizado, né? Resumido. Se a gente fosse falar a fundo de cada temática dessa, dá realmente uma extensão de assunto muito grande. Não é tão simples de entender, mas eu espero que eu tenha me feito claro. Se não me fiz, vocês podem entrar em contato comigo, que eu explico o que vocês quiserem. E eu espero no futuro conseguir fazer um episódio explicando sobre Nagasaki e Hiroshima, e porque lá é a nossa maior fonte de informação sobre efeitos biológicos da radiação. Então tem muita coisa interessante para contar. Por exemplo, por que as pessoas podem morar em Nagasaki e Hiroshima, mas em Chernobyl não? Sendo que Nagasaki e Hiroshima teve uma detonação de bomba nuclear, mas Chernobyl, foi só a usina e não pode morar. Qual que é a diferença? Né? Por que disso? Será que teve algum impacto lá, né? Como que funciona? Então essas informações, elas são bem disponíveis e eu quero trazer num episódio futuro para não ficar tudo socado numa coisa só. Então, eu espero que nós nos encontremos no próximo episódio e se vocês tiverem sugestões, dicas ou dúvidas, entrem em contato comigo que eu estou à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio.